Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Panto nesta mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. E hoje é bem despretensiosa e bem sobre qualquer coisa mesmo, porque eu vou falar sobre como eu consegui a coleção de 1 a 100 da antiga revista Herói, que foi de um jeito, não de um jeito inusitado, porque o jeito foi bem comum. Foi pelos correios, fazendo uma compra em um site na internet. Mas essa compra ocorreu de uma forma que eu considero inusitada e eu já explico por quê. Primeiro, recapitulando, não vou me aprofundar muito na revista Herói, porque essa história não vai ser da revista Herói, vai ser de uma história pessoal. Faz um bom tempo que eu não lanço episódios das conversas despretensiosas, porque não tenho tido tempo para gravar sobre as pautas que eu tenho em mente. Eu tenho pelo menos 4 pautas definidas, só que elas exigem uma pesquisa mínima. Eu geralmente falo tudo de cabeça quando eu gravo, mas eu faço uma pequena pesquisa antes, mínima, bem mínima mesmo, porque se eu for falar de um gibi, por exemplo, eu dou uma relida nesse gibi antes de eu falar alguma coisa, para não falar tanta besteira, já que no fim das contas, como eu disse, eu faço tudo de cabeça, então eu acabo falando algumas besteiras, sim. Só que eu não tenho tido tempo para isso. E essa, como é uma história bem pessoal, não preciso fazer pesquisa, só vou contar o que eu lembro. Eu revivi essa história há algumas semanas, conversando com meu amigo matemático, mandando áudios no aplicativo. Eu até pensei em usar esses áudios e dar upload direto, mas como eles estavam muito quebrado, contando a história, aí paro, lembro de outra coisa, aí volto, ficaria muito perdido. Então melhor gravar novamente. Eu acho que todo mundo sabe, até quem não viveu a época, a revista Herói foi uma iniciativa das editoras Nova Sampa e Acme, lançada em 1994 e impulsionada pelo sucesso de Cavaleiros do Zodíaco, embora fosse uma revista de variedades e depois tenha variado muito os assuntos abordados. Mas a princípio o assunto principal era quase sempre Cavaleiros do Zodíaco, e isso inclusive tem a ver com minha coleção. Porque eu conheci a Herói na número 1. Quem me apresentou foi um amigo, Luquita, esse era o nome dele. Ele foi o mesmo cara que me falou de Cavaleiros do Zodíaco pela primeira vez. Olha, tem um desenho legal aqui passando na manchete. Aí eu comecei a assistir e virei um fã, com perdão da redundância, fanático por Cavaleiros do Zodíaco. E depois ele próprio, se eu não me engano, chegou para mim com a Herói número 1, mostrando, olha, essa revista aqui tem Cavaleiros do Zodíaco na capa e tal. Folhei a revista, tinha outras matérias também, mas não prestei atenção, só nas de Cavaleiros do Zodíaco, que eram basicamente screenshots dos primeiros episódios. Achei legal, então quis começar a minha coleção também, só que quando eu cheguei nas bancas não tinha mais a número 1, porque a Herói era uma revista semanal, o que é um fenômeno também, que naquela época, revista semanal, só as grandes revistas de variedades, Veja, Isto É, eu nem lembro se já existia a revista Época, mas enfim, só essas revistas para ter uma periodicidade semanal, porque elas tinham uma tiragem altíssima, e se a Herói ela era semanal, e se ela chegava na semana correta na cidade onde eu morava, que apesar de ser um grande centro urbano, não estava próximo aos grandes centros de distribuição, Rio e São Paulo, então significa que ela tinha uma vendagem excelente e tiragens altíssimas. Já ouvi falar que a tiragem da Herói ia para cerca de 500.000. Então quando eu cheguei na banca, eu ia sempre às bancas, já falei isso aqui diversas vezes, não tinha mais a Herói número 1, mas tinha a número 2, que tinha o Yoga de Cisne na capa. Então eu comprei a número 2. Não comprei a número 3 porque a capa era do Super-Homem e até então eu não lia gibi. Eu até li um gibi ou outro, eu gostava do gibi Batman, desenho da TV, que era a versão brasileira do Batman Adventures, mas eu ainda não era um leitor de quadrinhos. Na época o que realmente me interessava era Cavaleiros do Zodíaco. Mas eu comprei a número 4, que tinha o Shiryu de dragão na capa, e aí eu passei a comprar todas as edições da revista Herói
que tinha Cavaleiros do Zodíaco como matéria principal na capa. Porque, para quem não lembra, ou para quem não sabe, o layout de capa da revista Herói era uma imagem grande do assunto principal e do lado esquerdo uma lista com outros assuntos da revista. Não tinha todos os assuntos na capa, se você abrisse a Herói você ia ver que tem mais assuntos dos que estavam listados na capa, mas ali na capa estavam pelo menos os que eles queriam dar mais destaque. Às vezes tem um detalhe na capa que era só uma notinha. E eu só comprava as edições que Cavaleiros do Zodíaco fosse a matéria principal, que até o número 26 foi a maioria das edições. Até o número 26, a Herói não teve duas edições seguidas sem Cavaleiros do Zodíaco na capa. A número 1 era Cavaleiros, a número 2 era Cavaleiros, a 3 não era. A 4 era Cavaleiros, a 5 não era, a 6 era Cavaleiros, a 7 era Cavaleiros, a 8 era Cavaleiros, a 9 era Cavaleiros, a 10 não era, 11 Cavaleiros, 12 não era, 13 Cavaleiros, 14 não era, 15 Cavaleiros, 16 não era, 17 Cavaleiros, e por aí vai. E assim foi até o número 26, e até o número 26 eu comprei religiosamente toda a edição que tinha Cavaleiros do Zodíaco na capa. A partir do número 27, a Herói começou a variar um pouco mais essas capas. Então a gente já começava a pular mais números sem Cavaleiros do Zodíaco na capa. Por exemplo, se eu não me engano, depois do número 26, a edição seguinte que foi ter Cavaleiros do Zodíaco como destaque na capa foi a 30. Acho que alguma edição, a 25, a 27, eu não lembro, tinha Cavaleiros do Zodíaco. Não me enganei. A 28 também tinha Cavaleiros do Zodíaco na capa, ou seja, cara, até a 30. Não, porque a 32 também. A 34 também. Não, de fato. Até o número 36, que foi a última edição da Herói que eu comprei, e eu já explico porquê, não teve duas edições seguidas sem Cavaleiros do Zodíaco na capa. Pelo menos pulava uma edição e a outra já tinha novamente Cavaleiros do Zodíaco com matéria principal de capa. E entre a número 2 e a número 36, eu só perdi dois números de comprar na banca, que foram a número 30 e a número 34. E depois eu consegui a 34. O número 30 eu só consegui muito depois. Então, eu tive todas essas edições da Herói. E eu tive a Herói número 1, que foi a que eu perdi. Só que eu peguei ela na segunda impressão, que na capa tinha lá, bem destacado, segunda impressão, você conseguia ver. E era interessante porque eles tinham corrigido alguns erros que tinham na primeira edição original, né, da primeira impressão. Que, por exemplo, tinha duas cenas lá, dois screenshots de Ikki de Fênix, em que eles chamavam de ceia. E na segunda impressão esses erros estavam corrigidos. Então, resumindo, comprei religiosamente todas as edições da Herói até a número 36, que tinha Cavaleiros do Zodíaco na capa. Eu parei de comprar na número 36 porque a manchete saiu do ar na cidade onde eu morava, portanto parou de passar Cavaleiros do Zodíaco na cidade onde eu morava. E eu fiquei, cara, muito triste com isso. Como eu disse, eu era como se fosse um torcedor fanático de Cavaleiros do Zodíaco. Então, para quem acompanha futebol sabe, quando seu time perde uma final de campeonato, você não quer ouvir falar de futebol ali nas horas seguintes, você não quer ouvir falar de futebol no dia seguinte. E foi mais ou menos isso com Cavaleiros do Zodíaco. Eu fiquei muito mal, mas muito mal mesmo. Mas, beleza, vida segue. Eu também comecei a me interessar por outros assuntos, e aí eu comecei a comprar gibis, eu comecei a assistir outras coisas na televisão, e a vida seguiu. Mas, assim, o meu fanatismo por Cavaleiros do Zodíaco, ele nunca abrandou. Da 36 para frente, eu comprei esporadicamente algumas revistas Herói, quando o assunto de capa, a capa principal, me interessava. Mas foram muito poucas mesmo. Eu acho que dá para contar nos dedos. Não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que dá para contar nos dedos as vezes que eu comprei a revista Herói. Eu lembro que uma delas foi a número 73, que tinha Ryu e o Ken da versão do Street Fighter 2 Victory, que passava no SBT. Na capa, eu assisti Street Fighter 2. Se eu não me engano, a 70, que tinha Arquivo X na capa. Mas eu comprei porque na capa tinha um destaquezinho para o anime de Kojiro, que também é do Masami Kurumada, autor de Cavaleiros do Zodíaco.
E apesar de ter. O Kojiro ele estava ali na listinha que eu falei, que fica do lado esquerdo da capa. Apesar de estar ali na capa, tem só uma notinha breve sobre o desenho na edição. Eu comprei a 84, que tinha uma matéria de Dragon Ball, e eu já estava assistindo o Dragon Ball, que estava passando no SBT na época, e tinha uma matéria, tinha a seção Aventura Continua, que era quando a Herói ela dava um resumo das séries que estavam passando na manchete, Shurato, Samurai Troopers, etc. E apesar de eu ainda não ter manchete em casa, eu assisti alguns episódios desses animes em VHS. Foram lançados alguns em VHS, eu alugava e assistia. E eu voltei a comprar a Herói na número 88. Porque na 88 a Herói começou a falar da saga de Hades. Eu descobri depois que eles tinham falado pela primeira vez na número 78, se não me falha a memória. Só que essa edição eu não peguei. Eles fizeram um resumão ali no número 78 e no final eles disseram que se muitas cartas pedissem, eles contariam a história da saga de Hades. Então pediram e na 88 eles começaram. E aí eu voltei a comprar heróis semanalmente, como eu falei. Eu perdi a 89, mas aí eu comprei a 90 e não parei mais de comprar. Continuei comprando toda semana. Eu já era interessado em outros assuntos, em outros animes. Então, apesar de Cavaleiros do Zodíaco ter me motivado a voltar a comprar, eu já me interessava por outras coisas que a revista Herói estava falando. Então eu comprava para ler Cavaleiros do Zodíaco e para ler o restante da revista. Esse resumo da saga de Hades foi contado da número 88 a número 99. Nesse meio tempo eu ganhei de presente uma antena parabólica, então já tinha TV Manchete na minha casa, e aí eu comecei a assistir Cavaleiros do Zodíaco, o restante da saga de Asgard e a saga de Poseidon, que eu tinha perdido. Eu comecei a assistir esses desenhos que eu falei, Shurato, Samurai Troopers, depois o Yu Yu Hakusho. O Yu Yu Hakusho eu peguei praticamente do começo, praticamente desde o primeiro episódio. E depois da número 100, eu comprei a número 100 também, tudo isso em bancas. Inclusive a 89 que eu perdi, eu consegui comprar novamente, eu acho que no sebo, não lembro exatamente como. A partir do número 100 a Herói começou a lançar umas edições em formato grande. Ela revezava as edições de formatinho com a edição em formato grande, um formato bem grande mesmo, maior que a revista Veja e outras revistas de circulação na época. E, enfim, saí fazendo a coleção da Herói até que ela acabou, acho que em 1998. Nisso é que entra essa história que eu digo que ela se deu de uma forma inusitada. 1997, 1998, a gente já tinha sites de leilão na internet. Tinha o Mercado Livre, que depois ele se tornou único e dominante. Tinha o iBazar, que era a versão brasileira do eBay, que foi quem comprou o Mercado Livre a princípio, só que eles mantiveram o nome Mercado Livre em vez do nome iBazar, porque o Mercado Livre já era uma marca mais forte no Brasil. Então tinha o Mercado Livre, tinha o iBazar, tinha o arremate.com, tinha o local com K-A-U, e provavelmente tinha alguns outros, eu lembro desses. Eu era cadastrado nesses sites e eu geralmente usava eles para fazer compras de revistas. Revistas antigas, eu podia comprar outras coisas também, como CD, VHS, mas o assunto que mais me interessava era revistas, principalmente as revistas que eu não tinha, porque perdi nas bancas, ou edição que era lançada antes de eu ter me tornado um colecionador, antes de eu ter me tornado um leitor. E era uma época que e-commerce ainda era uma novidade no Brasil e não se fazia compras colocando cartão de crédito na internet como se faz hoje. Hoje é muito simples, você faz a compra, bota o cartão de crédito ali, a compra é processada e pronto, você só espera receber. Na época você fazia a compra e aí você entrava em contato com o vendedor, ele te passava o número da conta corrente dele, ou conta poupança, enfim. Você fazia o depósito, você ia no banco, fazia o depósito, passava o comprovante para ele, o número do comprovante geralmente, porque para passar uma foto a gente não tinha câmera digital na época, então não tinha como você tirar uma foto e passá-la para o computador, você precisava de um scanner.
e aí se você tivesse um scanner era só escanear o comprovante. Se eu não me engano eu até tinha um scanner, mas eu não escaneava o comprovante, eu simplesmente passava o número, o pessoal conferia lá o depósito e enviava o produto que você comprou. E esses sites de leilões, na época, eram leilões de fato, porque boa parte das vendas elas eram feitas no esquema de lances. Você colocava o produto à venda, vinha um usuário do site e dava um lance, aí vinha um outro usuário e dava um lance maior, e aí você cobria o site, depois vinha mais, cobria a oferta, depois vinha mais um e cobria a sua oferta, e assim ia até o prazo do leilão encerrar, e o vendedor fazia a venda para quem venceu o leilão. Ou em alguns casos não vendia para ninguém, porque poderia acontecer do vendedor colocar um valor mínimo para a venda ser feita e se esse valor não fosse atingido ele não era obrigado a vender. Então essa era a realidade dos sites de leilões na época, essa era a forma que as compras eram feitas. Depois esses sites foram minguando, o eBay saiu comprando todos eles e colocando sob o guarda-chuva do Mercado Livre, até que o Mercado Livre se tornou dominante, se tornou o único, na verdade, e por muito tempo foi o único, até que a gente chegou nos dias atuais em que tem muito site que você pode fazer compras direto com usuários, tem o OLX, para quem gosta de livros em particular, tem sites de sebos, estante virtual é o mais famoso, e o próprio Mercado Livre ele perdeu um pouco essa característica e se tornou mais um e-commerce convencional. Você faz o pagamento ao Mercado Livre, o Mercado Livre repassa para o vendedor, o próprio Mercado Livre envia, enfim, não vem ao caso. Então, naquela época, você tinha essas várias opções, eu tinha contas em todas elas e saía fazendo compras em todas elas sempre que eu podia, sempre material que fosse barato, coisas que me interessassem, geralmente revistas, gibis. Até que um dia eu vi um vendedor anunciando a coleção de 1 a 100 da revista Herói. Só que era por um valor muito barato, mas muito barato mesmo. Se eu não me engano, era R$ 15 ou R$ 20. Eu digo 15 ou 20 porque era um valor fechado. E com frete grátis. Fazendo isso, ele estava literalmente pagando para alguém comprar aquelas revistas. Por quê? Porque você vender uma caixa de revistas por uma caixa de 100 revistas, que na verdade foram até mais, já explico por quê. Por R$ 15 com frete grátis, ou até por R$ 20, vamos colocar o valor mais alto, com frete grátis, o peso daquelas revistas faria com que o valor do frete, o valor de envio da encomenda, superasse o valor que ele estava recebendo pela encomenda. Então ele estava pagando, ele estava tendo prejuízo. E não era uma compra no esquema de leilão, era uma compra fechada, que era a coisa mais rara na internet, era um valor fechado, que era uma coisa mais rara na época. Você chegava, dava o lance, você chegava e não dava lance, você chegava e comprava o produto por aquele valor que foi anunciado. E quando eu vi aquela oferta, cara, isso é uma bênção, isso aqui caiu do céu para mim. Eu fui e comprei. Eu acho, se eu não me engano, eu comprei já esperando tomar um calote. Eu imaginava, cara, isso aqui é treta, esse cara aqui não vai mandar essas revistas. Mas enfim, fiz a compra, foi no site local, em particular, fiz a compra, entrei em contato com o vendedor, ele passou o número da conta que eu deveria fazer o depósito, fui ao banco, fiz o depósito. É engraçado, porque como eu disse, a gente tinha que ir no banco fazer depósito e nessa época eu ainda estava na escola, né? Ainda estava no colégio. Então sempre depois da aula, sempre que eu comprava alguma coisa, isso era muito frequente, depois da aula eu ia fazer o depósito no banco. Então tava lá um moleque de farda de colégio fazendo o depósito. Enfim, então fiz a compra, entrei em contato com o vendedor, ele me passou a conta, fui ao banco, fiz o depósito, voltei para ele com o número do comprovante e com o meu endereço. Passei para ele e, como eu disse, fiquei esperando ver se chegava ou não, porque eu não me surpreenderia se fosse calote. E para minha surpresa, um belo dia, eu lembro até hoje, eu estava chegando em casa, fim de tarde, começo de noite, e estava lá a caixa
com as revistas. Quando eu abri, tinha as edições de 1 a 100 da revista Herói, todas muito bem conservadas, mas muito bem conservadas mesmo. Elas estavam tão bem conservadas que elas pareciam ter, cada uma delas parecia ter sido aberta só uma vez. Ela não tinha nenhum desgaste natural do papel que vai surgindo quando você passa as páginas da revista. A número 1 era de fato a primeira edição, a primeira impressão, inclusive com os erros que eu falei, chamando Ike de ceia, o que era bem legal. Só que além das 100 edições da revista Herói, tinha algumas edições especiais da revista Herói, tipo Herói Games, tem uma, se eu não me engano, chamada Vilões, que a Herói lançou, falando que era um especial só com vilões, como o nome sugere, e tinha mais algumas especiais, não lembro. Tinha algumas edições da revista Heróis do Futuro, se eu não me engano, umas 20 edições da revista Heróis do Futuro, que na época que a Herói foi lançada e fez muito sucesso, várias revistas concorrentes surgiram, né, que algumas pessoas chamavam de clones, e talvez a principal delas na época tenha sido a Heróis do Futuro. Depois surgiu a Animax. Para mim a Animax Auditório é uma revista sensacional, minha revista favorita em todos os tempos, então nem conto aqui. E talvez a principal ali, concorrente da Herói, ou o principal clone, para quem quisesse referir assim de maneira maldosa, era a revista Heróis do Futuro, que era uma revista bacana também dá um episódio a respeito. Então tinha umas 20 edições da revista Heróis do Futuro, inclusive a número 1. Tinha algumas edições da revista Japan Fury, inclusive a número 1, que também foi uma concorrente da Herói, feita pelo pessoal que depois faria a Animax, e era lançado também pela própria editora Nova Sampa. Eu acho que só tinha edições dessas 3 revistas. Então tinha ali pelo menos umas 130 revistas, umas 100 heróis, umas 105 heróis, né, contando com as edições especiais, mais umas 25 edições de Heróis do Futuro e Japan Fury. Cara, aquilo era inacreditável. Um cidadão vender 130 revistas por, sei lá, R$20 com frete grátis. O frete daquilo ali foi pelo menos R$60. Então ele levou um prejuízo de pelo menos R$40. Novamente, ele pagou para alguém ficar com a coleção dele. E aí é o que me ocorre. Por que ele fez isso? Por muito tempo eu achei, cara, isso era uma pessoa querendo muito se livrar dessa coleção. Ou então a mãe do cara que queria muito se livrar daquela coleção, ou então era um cara que era adulto e já tinha se casado e a esposa desse cara se livra disso aqui, eu não quero essas revistas aqui entulhadas na minha casa. Só que quando eu contei isso ao matemático, ele disse, cara, não deve ter sido isso, porque se ele quisesse simplesmente se livrar, ele teria jogado fora, ele teria jogado na rua, ou então teria doado a algum sebo, ou doado a algum amigo dele, ou filho de amigo dele, ou qualquer coisa do tipo. Ele não precisava ter tomado um prejuízo. E eu pensei, pô, tem razão. Então o que é que leva uma pessoa a literalmente pagar para que alguém fique com a sua coleção de revistas? De novo, literalmente pagar, porque ele, no fim das contas, com o frete grátis, ele estava pagando, já que ele teve um grande prejuízo ali no frete. A revista Herói, a número 1 da revista Herói, foi lançada por R$1,95. E a número 100 foi lançada por R$3,95. No intervalo de 2 anos. A 1 é de 94 e a 100, se eu não me engano, é de 96. Ou de 97, eu não tenho certeza. Se for 97, é um intervalo de 3 anos, naturalmente. Então, ali, colocando numa média muito forçada de R$2,50, levando em conta as outras revistas que tinham na caixa, ele deveria ter por baixo vendido aquilo ali por R$300. E ainda teria o prejuízo do frete, mas enfim, estaria brandado. Ele pegaria naquela coleção tranquilamente R$500. Sem frete grátis, ele não precisava fazer frete grátis. Então não entendo o que é que levou o cara. Eu só consigo pensar em 2 hipóteses. Ele estava pagando uma aposta ou ele estava pagando uma promessa. O cara deve ter feito a promessa, pô, se meu time for campeão, eu vou vender essas revistas aqui baratinho com frete grátis. Se eu passar no vestibular, eu vou vender essas revistas baratinho com frete grátis. Se eu passar no vestibular, eu vou praticamente dar essas revistas aqui no site local. Pô, apostou com alguém, cara, ó, se o teu time perder o campeonato aqui, tu vai se livrar dessas revistas aí, mas tu não vai jogar fora não, tu vai ter um prejuízozinho, tu vai vender na internet por um preço bem barato com frete grátis. Não, porque nada explica isso.
o matemático ele também sugeriu, cara, de repente ele queria passar isso para alguém que fosse colecionador também, para alguém que ele sabe que teria carinho pela edição, não sei se foi isso, pelas edições, não sei se foi isso também, porque eu acho que ele facilmente conseguiria alguém na cidade dele, algum conhecido dele, que fizesse isso, sem ele ter o prejuízo de pagar pelo frete, como eu falei. Enfim, é inexplicável, mas o que eu posso dizer é que esse cara me fez muito feliz, porque foi uma alegria ter aquelas edições da Herói, rever as edições que eu não comprei, porque na época eu só me interessava por Cavaleiros do Zodíaco, e tinha muitas edições bem legais, a edição número 12, que tinha um guia de episódios da história do Batman, o Batman Adventures, né? Não, Batman Adventures era o GB, Batman The Animated Series, que foi relançada recentemente no HBO Max, né? Batman que tinha a dublagem do Márcio Seixas, sabe? A edição número 13, 12, que começa com esse guia de episódios, é sensacional. E aí ela segue pelo 13 e pela 14. A edição 14 em si, que a matéria de capa era o Homem-Aranha, o desenho do Homem-Aranha que passava nos anos 90, que passava na Globo, também era sensacional. Enfim, muita coisa que eu perdi porque só me interessava pelas edições que tinha Cavaleiros do Zodíaco na capa na época, como eu comprei já num outro momento da minha vida e como eu me interessava por essas coisas, eu pude reler as edições da Herói como se fossem inéditas para mim, e eu tenho essa coleção até hoje, graças a esse vendedor misterioso, e um abraço para ele, que me fez muito feliz com essa venda generosa. E então é isso, eu já falei bastante, mais de 25 minutos, contando uma história pessoal, despretensiosa e sobre qualquer coisa. E se você ouviu até aqui, muito obrigado. Você é foda. E até a próxima conversa.